Você já leu uma história bíblica e sentiu que ela estava distante demais da sua realidade? Como se estivesse lendo algo frio, antigo, quase como uma lista de regras ou uma enciclopédia teológica? A verdade é que a Bíblia não é um livro morto, não é um livro frio. Ela pulsa, ela sangra, ela vive. Ela fala de gente de carne e osso, como eu e como você. Gente que sentiu medo, dor, esperança, angústia. O problema é que muitas vezes lemos a Bíblia como se estivéssemos de fora. Lemos de maneira distante. Mas e se ela estivesse nos convidando, nos chamando a entrar? Hoje vamos aprender o que significa ler a Bíblia existencialmente. E cuidado aqui, eu não digo isso no sentido filosófico. Não estou falando da filosofia existencialista. Eu estou falando aqui existencialmente, mas no sentido humano, no sentido pessoal e profundo. E essa leitura, feita deste modo, com mais proximidade da Bíblia, pode transformar completamente a forma como você se aproxima das Escrituras. Ler a Bíblia existencialmente não é uma técnica complicada. É um convite a entrar no drama das Escrituras, reconhecendo a humanidade de seus personagens e se envolvendo com os personagens, sentindo as suas dores, suas alegrias. Veja o que aconteceu em Gênesis 22. Vamos dar uma olhada aqui. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão! Você consegue sentir a tensão desse momento? O coração de um pai prestes a sacrificar seu filho. O silêncio, o altar, o peso da obediência. Esse é o tipo de leitura que nos transforma, porque ela nos tira da frieza da análise e nos leva para dentro da história. Não para distorcê-la, mas para vivê-la com reverência. Kierkegaard foi um filósofo do século XIX. Ele escreveu um livro chamado Temor e Tremor. E nesse livro ele fala sobre este episódio de Abraão e Isaac. Teve uma parte, um versículo que chamou a atenção de Kierkegaard. Foi esta parte: Abraão levantou-se de madrugada. O filósofo começou a pensar, mas por que Abraão levantaria-se de madrugada naquela noite? Será que ele estava tão disposto a ser obediente ao Senhor que acordou logo cedo e falou: estou pronto, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer? Talvez não. Essa seria a parte histórica bonita de alguém pronto e disposto a fazer qualquer coisa em obediência ao Senhor. Mas Abraão era um pai. Então o que aconteceu? Naquela noite ele dormiu, ele chorou. Por que ele levantou tão cedo? A Bíblia não nos conta, mas essa ausência de detalhes é o que gera o drama. E é aí que entramos como leitores, lendo nas entrelinhas. Não para inventar, mas para nos conectar com a realidade humana daquele momento, sem jamais perder o temor diante da revelação divina. Então, podemos imaginar, segundo Kierkegaard, que Abraão passou a noite em claro, angustiado, sem conseguir dormir. Mas mesmo assim, obedeceu. E é justamente nesse silêncio emocional que vemos a fé em ação. Outro exemplo está em Levítico 10. Nadab e Abiú
morrem ao oferecerem fogo estranho diante do Senhor. E o texto não registra a reação imediata de Arão, pai deles. Vamos ler aqui Levítico 10, de 1 em diante. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, colocaram fogo neles, puseram incenso por cima e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, ficou em silêncio. Nada, apenas silêncio. E esse silêncio fala muito. E se não estivéssemos atentos, nós poderíamos passar por ele como quem folheia um manual de instruções, sem perceber o peso, o luto, a reverência. A Bíblia é o livro mais dramático já escrito, mas seu drama não é teatral, é existencial, é real, profundo. E muitas vezes está nas entrelinhas. Basta ter olhos para ver e um coração disposto a ouvir. Porque mesmo quando o texto silencia, Deus continua falando através da sua palavra viva, poderosa e suficiente. Agora vamos imaginar nas entrelinhas a seguinte cena. O fogo consome Nadab e Abiú, eles estão mortos, os corpos estão no chão diante do altar. O povo assiste em silêncio, ninguém respira. Arão vê os filhos mortos, seus próprios filhos, no lugar mais sagrado. Ele dá um passo à frente com os olhos arregalados, respiração pesada, nó na garganta. A dor começa a virar raiva. Poderia ser algo mais ou menos assim. Eles estavam servindo Moisés, ele grita. Eles eram meus filhos, eles estavam lá no altar. Moisés não grita de volta. Ele entende a dor, mas também não suaviza. Arão, eles fizeram o que Deus não mandou. Foi grave, foi desrespeitoso. Isso aqui é santo. Arão, então, fecha os punhos, o rosto já está molhado de suor e de lágrimas. 2 filhos, Moisés, 2 filhos. Moisés segura o olhar, não desvia. Arão baixa a cabeça. Ele não fala mais nada. Então, a Escritura diz, com poucas palavras, e Arão guardou o silêncio. Então, este é um exemplo de como você pode ler nas entrelinhas, mas sempre entendendo que esta é uma forma de você sentir a fundo as Escrituras e não uma forma de você inventar coisas ou histórias que não estão escritas lá. Você já ouviu alguém que diz assim: a Bíblia é chata? A verdade é que não existe tédio nas Escrituras. Existe tédio em quem lê com o coração distante. Dr. Sproul, R.C. Sproul, nos lembra que ler a Bíblia existencialmente é buscar nela vida. É nos colocarmos diante de personagens reais, vivendo histórias reais, enfrentando dilemas reais. Mas aqui vai um alerta. Ler entre linhas não é licença para você inventar coisas sem sentido. É apenas uma forma de sentir a humanidade do texto sem trair a sua verdade. Sim, falamos sobre ler nas entrelinhas. Falei agora há pouco, como no silêncio de Arão. Mas isso não significa inventar doutrinas ou dar um sentido novo ao texto. Ler nas entrelinhas não é inventar o que Deus não disse, é perceber o que o próprio texto está comunicando de forma sutil, mas real. A nossa leitura deve sempre respeitar o contexto.
a intenção do autor bíblico e o caráter santo das Escrituras. A gente não tem liberdade para inventar. Temos a responsabilidade de ouvir com atenção, sem forçar nada. O sentido do texto já está lá, basta ler com temor e cuidado. Diferente do método existencial de interpretação, que diz que a Bíblia só é a palavra de Deus quando me toca, aqui nós partimos do princípio de que ela é a palavra de Deus objetiva e por isso pode e deve nos impactar profundamente. Eu acho que para ficar mais claro eu vou repetir. Existe o método existencialista de interpretação, que é um método que diz que a Bíblia só é a palavra de Deus quando você é tocado por ela. E não é isso que eu estou dizendo aqui. Aqui nós estamos falando de uma leitura nas entrelinhas para que você consiga interagir com mais profundidade com as Escrituras, sem mudar de forma alguma a interpretação que o próprio texto já revela. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, é um livro para ser vivido. Quando lemos as Escrituras com reverência, atenção e envolvimento, descobrimos que não estamos apenas lendo histórias sobre outros, estamos sendo lidos por elas. Nós lemos a Bíblia, mas a Bíblia também nos lê. E a pergunta final é: você tem lido a Bíblia com o coração aberto ou com os olhos de um espectador indiferente? Porque a palavra de Deus não é para ser observada de longe. Ela é para ser sentida na alma.